Olá! Sabe aquela ideia de que entender a linguagem é como descascar uma cebola? Pois é, ela tem várias camadas e cada uma revela uma coisa nova. Hoje, a gente vai mergulhar nas 3 camadas principais, aquelas que pegam um monte de palavras soltas e transformam em mensagens de verdade: a sintaxe, a semântica e a pragmática. Bora entender como isso tudo funciona na prática? Então, olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, a gente vai entender essa ideia das camadas da linguagem. Depois, vamos dar um zoom em cada uma delas, sabe? Sintaxe, semântica e, claro, a pragmática. E para fechar, a gente junta todas as peças para ver como, no final das contas, conseguimos decifrar a mensagem completa no nosso dia a dia. Beleza, então. Para começar, vamos direto para o coração do quebra-cabeça, que é a comunicação. Pensa um pouco nessa frase aqui. Está frio aqui. À primeira vista, parece só um comentário sobre o tempo, né? Algo bem óbvio. Mas, será que é só isso mesmo? É essa pergunta aparentemente simples que vai ser nosso ponto de partida para descobrir como as palavras podem carregar um mundo de significados bem além do literal. E a gente começa pela base de tudo, a primeira camada, a sintaxe. Para ficar mais fácil, pensa nela como se fosse a planta de uma casa. Antes de pensar em pintar a parede ou escolher os móveis, a gente precisa ter certeza de que a estrutura, as paredes, o telhado, que tudo está no lugar certo, senão a casa nem fica de pé, né? Então, o que é a sintaxe, afinal? Bom, de forma bem simples, é o conjunto de regras que bota ordem na casa, ou melhor, na frase. É a gramática funcionando na prática, garantindo que a estrutura das palavras faça sentido para quem fala português, por exemplo. E aqui vem um ponto super importante. Para a sintaxe, o significado não importa. Zero. A única coisa que ela quer saber é: a frase está montada direitinho, seguindo as regras, as peças do quebra-cabeça estão no lugar certo? É um sim ou não? É uma análise puramente estrutural, tipo um engenheiro olhando a planta. Olha que legal esse exemplo, porque aqui a gente consegue sentir a sintaxe funcionando. João comeu a maçã. Perfeito, né? Soa supernatural. Agora, comeu João a maçã. A gente até entende, mas soa diferente. Meio esquisito, talvez poético, coisa de livro antigo. A ordem das palavras mudou. E pronto, a sintaxe já é outra. Ok, então a nossa casa já está de pé. A estrutura está certinha. Agora a gente precisa ir para a segunda camada. A pergunta agora é: o que tem dentro dessa casa faz algum sentido? É nesse momento que a semântica entra em cena. E o que é a semântica? Pensa nela como o significado que a gente encontra no dicionário. É aquela camada que diz que João é uma pessoa, comeu é o ato de comer e maçã é, bom, uma maçã. É o significado literal, preto no branco, sem segredos. A grande pergunta da semântica é bem direta. Se a gente tirar todo e qualquer contexto, o que essa frase quer dizer ao pé da letra? É uma análise do significado puro das palavras, sem nenhuma camada extra de interpretação. E esse exemplo aqui é simplesmente genial para mostrar a diferença. Dá uma olhada na segunda frase. A maçã comeu João. Se a gente for olhar a sintaxe, a estrutura, tá perfeita, sujeito, verbo, objeto, tudo no lugar. Mas o significado, a semântica, aí a coisa desanda, né? É um absurdo total. Que eu saiba, maçãs não comem pessoas. E essa é a grande sacada. Uma frase pode estar gramaticalmente impecável, mas o significado ser completamente sem pé nem cabeça. Ou seja, sintaxe e semântica têm que andar de mãos dadas para a coisa funcionar. Muito bem, agora a gente chega na última camada, a mais sutil, a mais complexa e, olha, talvez a mais humana de todas, a pragmática. É aqui que a linguagem sai do papel e entra de vez no mundo real, com toda a sua bagunça, com todas as intenções que ficam nas entrelinhas. A pragmática, então, ela vai muito além do que as palavras dizem. Ela investiga o que a pessoa está querendo fazer com aquela frase. Ela está tentando fazer um pedido, dar uma ordem, fazer uma crítica disfarçada. O foco aqui é total na intenção. E para a pragmática, existe uma palavra-chave: contexto. Contexto é tudo. Quem está falando? Falando com quem? Em que lugar? Em que tipo de situação? Só com todas essas informações na mão é que a gente consegue finalmente decifrar a mensagem real, aquela que se esconde por trás da gramática e do dicionário. Lembra daquela nossa pergunta lá do começo? Está frio aqui? Pois é, agora a gente tem a resposta. Quase nunca essa frase é só sobre a temperatura. Pode ser um jeito educado de pedir para fechar a janela, uma indireta para ligar o aquecedor, ou até mesmo um "vamos sair daqui, por favor?". É a pragmática que faz esse trabalho de detetive e de decodificar a intenção por trás de tudo.
Beleza, agora que a gente já viu cada camada separada, vamos juntar tudo e ver como elas trabalham em equipe para que a gente consiga se comunicar de verdade. Vamos pegar esse exemplo clássico. Você pode fechar a porta? Vamos analisar. Passo 1, a sintaxe. A estrutura da pergunta está perfeita. Passo 2, a semântica. Ao pé da letra, a pergunta é sobre a capacidade física de alguém fechar uma porta. Mas aí vem o passo 3, a pragmática. E a gente sabe que ninguém está de fato querendo saber se a pessoa tem músculos para isso, né? Na vida real, isso é um pedido educado. É um jeito mais simpático de dizer, fecha a porta, por favor. E para quem gosta de um bom resumo, essa tabela aqui é a nossa cola. Sintaxe, o foco é na estrutura, na organização. A pergunta é, tá montado certo? Semântica, o foco no significado literal de dicionário. A pergunta é, o que isso quer dizer ao pé da letra? E por fim, pragmática, com foco no contexto. A pergunta-chave é, qual era a real intenção aqui? E para não esquecer mais, uma última analogia, bem rapidinha. Pensa assim, sintaxe é a montagem, são os tijolos da construção. Semântica é o dicionário, o significado de cada palavra. E a pragmática é a intenção, é o uso de tudo isso no mundo real. Estrutura, significado e intenção. É isso. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. De todas essas camadas que a gente viu, a estrutura das palavras, o significado literal e a intenção por trás de tudo, qual delas será que causa a maior parte dos mal-entendidos que a gente enfrenta todos os dias? A resposta para essa pergunta, muito provavelmente, mostra o quão complexa e ao mesmo tempo fascinante é a nossa forma de comunicar.